47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro também oferece espaço para diversas oficinas na área de audiovisual. Uma delas é a oficina Cineclube em Ação, que aconteceu no Centro de Ensino Médio do Gama. Nós damos um panorama sobre a história do cinema mundial, um panorama da história do cinema brasileiro, e logo na sequência nós trabalhamos com um grupo de alunos a questão de como fazer um cineclube. Então, como montar uma programação, escolher os títulos, saber qual é o público destinado para a sessão, se são alunos, se é a comunidade, se é um grupo, por exemplo, de alunos que tenham deficiência auditiva, então tem uma técnica específica de filmes, se é uma sessão para público infantil, então curtas infantis, são filmes, por exemplo, sobre a cultura urbana, então a programação é feita nisso. Nós damos dicas de como montar o equipamento, evitar problemas técnicos, quais as formas de criar parcerias, né, tanto a nível local, regional, no Distrito Federal, como a nível nacional. Então, assim, nós damos um guia básico de como criar um cineclube, e quem já faz algum tipo de atividade que relacione cinema e discussão, de como aprimorar e principalmente de como manter. A gente fala muito sobre a questão da autossustentabilidade do cineclube. De grande importância, porque os alunos terão acesso a filmes, e o mais importante de estar fazendo esse curso, de trazer isso para a escola, é a questão do debate. Assistir o filme e debater, fazer sua crítica, dar sua opinião e chegar num consenso geral. E isso pode ser trabalhado em sala de aula, de acordo com os conteúdos, né, que o professor está trabalhando com diversas disciplinas, pode-se fazer uma interdisciplinaridade. É interessante porque você descobre mais, assim, um pouco mais sobre o cinema que não é tão retratado na mídia. Eu acho interessante. A oficina Cineclube em Ação está ocorrendo no Gama durante o festival, exatamente no período de 17 a 19 de setembro, né, de 2014. E além dessa oficina de cineclube que está acontecendo no Gama, tem várias oficinas acontecendo, desde direção de arte, roteiro, no Gama, Taguatinga, Sobradinho e Ceilândia. Isso é uma ação muito especial e muito digna do festival, de descentralizar e de potencializar o cinema em todo o DF. A oficina Cineclubismo tem uma preocupação em mobilizar as pessoas em relação ao cinema e à construção de saberes. O cineclubismo e a educação, eles são irmãos, assim, são fundamentais um para o outro. Por quê? A educação, ela se dá de uma forma cotidiana ao longo de anos, e exatamente para essa formação do indivíduo, né, no aspecto de transformação social e transformação crítica. E o cineclubismo é o espaço exatamente do cinema com a discussão, com a reflexão. Então nós acreditamos que essa união do cinema com a educação se dá de forma transversal por meio do cineclube, né? O cineclube é esse espaço onde tanto o aluno como o professor podem ampliar a visão sobre o conteúdo e o cotidiano deles, de uma forma mais sensível e promovendo também a autonomia e o protagonismo por meio do cineclube. Porque no cineclube, tanto o aluno quanto o professor, eles são as pessoas que vão decidir qual é a programação, como vai ser o debate, e isso acaba revelando também novos talentos dentro da própria escola. Os cineclubes chegaram no Brasil em 1917, no Rio de Janeiro, com o objetivo de fazer e discutir cinema. A partir dos encontros dos jovens interessados pelo audiovisual, surgiram importantes instituições e festivais. Quando a gente fala sobre o Festival de Cinema de Brasília, nós, na verdade, estamos falando da história do cineclube brasileiro também. Então, figuras emblemáticas e grandes pensadores como Nelson Pereira dos Santos, Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes, Vladimir Carvalho, a Berê Bahia também, tinham esse grupo, esse núcleo de estudo sobre o cinema que foi se amplificando. E depois do cineclube se tornou uma semana, né, uma Semana Nacional do Cinema Brasileiro, e virou o Festival de Cinema Nacional. Então, quando nós falamos de cineclubismo, estamos falando do Festival de Brasília. E agora no ano de 2014, que é exatamente esse encontro e essa pauta prioritária dentro do festival. Então o Cineclube volta com toda a força no ano de 2014, com uma nova realidade em termos de acesso,
porque hoje em dia é muito mais simples se produzir uma sessão de cineclube, não precisa mais de carvão para fazer uma projeção em película em 35mm. O acesso ao acervo está todo disponibilizado, seja na web ou no contato facilitado com os diretores. Existem políticas públicas também incentivando a difusão do cineclubismo. Então, assim, é importante lembrar isso, né? Que o Festival de Brasília ele é muito precioso, não só para o circuito nacional, como o circuito internacional de festivais, por trazer essa pauta da política de acesso ao público.